Voltando! Voltando! Pessoal, terceira vez que eu falo voltando, tá? Só para vocês entenderem aqui que o Maurício está me trollando. E vamos lá. Acabando de tomar o café. Quente, frio? Tá quente? Tá quente? Quente do nosso querido Guilherme Garzon. Vocês podem ver aqui, ó. Ó. Olha aqui que xícara, né? Que xícara. Mas enfim, vamos lá. Quem mandou fazer foi o Donegar, presente para o estúdio. Vamos lá. Seguindo aqui a nossa planta, eu deixei ela aqui de frente, secando, enquanto a gente estava organizando a mesa, limpei a mesa aqui, para não ficar bagunçado. Vamos fazer uma correção fina das raízes agora. Eu vou tirar algumas raízes que estão saindo de forma errada. E a gente tem aqui embaixo, ó, eu tenho aqui embaixo essas raízes que estão cruzando aqui. Eu vou tirar elas também, porque elas estão passando por baixo dessa raiz mais grossa. Tá vendo? Ela estava cruzando aqui por baixo. Eu vou corrigir, vou tirar isso aqui. Pergunta. Qualquer caducifólia pode ir para uma bandeja rasa? Então, a pergunta foi se qualquer caducifólia pode ir para uma bandeja rasa. Em tese, sim. Né? As caducifólias, de modo geral, a gente acaba corrigindo a base e tendo uma área de raízes muito ampla, né? Tendo uma área, um nebare muito amplo. Então, essa correção de nebare nas caducifólias é fundamental, eu julgo ser fundamental. Se você não corrigir a raiz das caducifólias, elas vão acabar tendo um desenvolvimento errado e vamos continuar corrigindo aqui, porque daí eu vou colocar numa bandeja rasa para ela melhorar ainda a condição de nebare dela. Vou corrigir de frente para vocês, deixa eu ficar em pé. Aqui eu tenho um problema, ó, que foi feito o corte, eu vou acertar esse corte das raízes aqui para ela poder encostar no vaso e as raízes se desenvolverem um pouco melhor. Esse lado aqui a gente vê que a gente tem bastante raiz também, mas vai formar um cotoco, então eu quero acertar isso aqui. Mestre, explica para os 37 que estão assistindo agora o trabalho online, qual a diferença dessa raiz um pouco mais grossas e essas raízes finas, capilares? Qual é a diferença de uma para outra? A pergunta do Gui aqui foi muito legal, que eu estava mostrando, ó, esse corte aqui, a gente pode ver o corte que foi feito o ano anterior e essas raízes finas que nasceram aí nesse primeiro ano que ela ficou nessa cuia de plástico, né? Então, lógico que assim, isso aqui, essas raízes aqui, depois a gente vai ter que corrigir tudo. Eu não posso deixar tanta raiz saindo do mesmo lugar. Só que não é o momento da correção agora. Eu vou esperar ela evoluir essas raízes e aí eu vou mostrar para vocês no outro estágio, que já faz um ano que a gente fez a correção, mostrando para vocês o próximo passo de correção de nebare. Então não é que eu faço a correção e pronto, está pronto. É um processo de correção. Tá? Então aqui dá para ver, ó, foi feito corte aqui, raiz nova, feito corte aqui, raiz nova, feito corte aqui, raiz nova. Então onde foi feito o corte, cresceram novas raízes e agora eu estou fazendo a correção para que a gente consiga ter uma planta mais próxima, ó, vocês podem ver, encostando na mesa aqui, ela está bem próxima ao solo, a base. Lógico que ainda tem raiz que eu vou tirar, isso aqui seria uma raiz que vai sair no futuro. Eu quero desenvolver mais raízes desse lado, então esse próprio corte que eu fiz embaixo aqui, ó, abrindo, isso aqui vai ser um estímulo para desenvolver raízes a partir desse corte aqui. Vou passar pasta selante, porque eu não quero que a raiz apodreça, essa parte de madeira apodreça. Pergunta. Líquido âmbar pode ser trabalhado de forma semelhante? A pergunta foi se o liquidâmbar, que é uma espécie de caducifólio, pode ser feito um trabalho de forma semelhante. Sim, o liquidâmbar também ele pode ser trabalhado da forma como o caidê, assim como o acer palmato, o ginkgo biloba, até as tropicais. Se vocês quiserem trabalhar, por exemplo, uma acerola dessa forma, não tem problema nenhum, a gente consegue trabalhar. É tudo uma questão de aprender a corrigir e formar um bom nebare, uma boa base. Então vamos espalhar aqui a pasta selante
para poder fechar esses cortes de raiz. Eu vou prender a planta na bandeja, e é interessante o modo como a gente fixa ela na bandeja. Não vai ser com arame, vai ser com parafuso. Renato, o Leandro pergunta aqui, ele ouviu falar em alguns lugares que se amarrar um arame numa raiz grossa e estimular o crescimento, se a raiz acima do arame, isso procede? O Leandro perguntou se a gente amarrar um arame acima da raiz. Vou tentar explicar. O que acontece é o seguinte, Leandro. Quando a gente passa um arame por cima de uma raiz, a gente garroteia a volta do fluxo de seiva. Então, o que vai acontecer? Ela vai engrossar para cima de onde a gente colocou o arame. E aí, depois que ela engrossa, a gente pode cortar e estimular o desenvolvimento de raiz. Procede, não é um problema. Acontece que dependendo de onde você for fazer esse garroteio da raiz, você pode criar um defeito. Então, eu não costumo fazer aqui, mas entendi a pergunta. Pode ser feita uma tentativa de correção assim, mas não é a técnica que eu utilizo aqui. Eu estou utilizando a técnica de correção mesmo, cortando, tirando as raízes que são problema, estão cruzando. E a gente precisava tirar essas raízes para poder corrigir. Né? Então eu estou chegando bem próximo, vocês podem ver que a planta está com a base bem próxima à mesa. Passei a pasta selante para poder fechar. E aí vamos para o prato agora. Vou deixar a árvore do lado aqui um pouquinho, respirando um pouquinho, coitado. E vou para o prato. Esse prato já foi utilizado algumas vezes. Eu não tinha outro prato, na verdade. Eu gostaria que tivesse um prato cru, um prato virgem. Mas vamos ao que a gente tem aqui. Vou explicar para vocês como que a gente vai fazer o furo. Pelo que eu entendi da pergunta sobre a arame aqui, na verdade não é possível corte, você só garroteia e estimula a formação de raiz. De uma raiz acima do... então, só o garroteio não vai estimular a raiz. Ele vai estimular o acúmulo de seiva. Mas depois de garrotear, você pode fazer o corte, né? Fazer o corte da casca da planta, da parte de seiva... Deixa eu só cortar aí, peraí. Eu não tirei, porque senão o Antônio arranca todas as coisas daqui. Vamos lá. Vou utilizar de uma furadeira, uma furadeirinha a bateria aqui para vocês verem. Vou pegar uma broca maior, uma broca de ferro. Vou fazer furos, pessoal, em volta aqui na parte mais externa. Por quê? Esses furos na parte externa, eles vão fazer com que as raízes saiam aqui. Eu recomendo o seguinte, em vez de fazer furos no meio do prato, façam furos mais na parte externa. Por quê? Porque eu quero que a raiz busque a extremidade do vaso. Deixa eu ficar em pé mais fácil. Esse trabalho pode ser feito em qualquer espécie, pessoal. Se vocês quiserem fazer esse trabalho com pinheiro negro, vocês podem fazer. O problema é que o pinheiro negro não suporta muito bem essa lavagem de raízes. Mas a correção, quando a gente for fazer o transplante de pinheiro negro aqui para vocês verem, a correção de raízes do pinheiro negro deve ser feita durante o transplante. É muito importante que a gente faça a correção de raiz do pinheiro negro também. Bom, agora eu vou trocar a broca que eu vou fazer o furinho onde eu vou prender a planta, vou fixar a planta na bandeja. Eu vou fixar ela com dois parafusos. Quantos anos de bonsai você pega essa habilidade com essa máquina? O Guilherme está perguntando quantos anos de bonsai para a gente ter uma habilidade com a furadeira. Pessoal, é prático um pouco. Não precisam fazer rápido, tá? Vai demorar uns 10 minutos para fazer esse furo aí, cara.
Não precisam se preocupar, tá? Em termos de tempo. É uma questão de tempo de prática. Eu deixei 2 parafusos de madeira aqui separados, vocês podem ver aqui os parafusos. Parafusos de madeira, tá? Não tem problema, não precisa ser um parafuso de aço inox, porque depois a planta vai se proteger, ela vai formar um calo e isso não vai apodrecer a planta. Esses parafusos eu vou passar pelo prato primeiro, para poder posicionar na planta. Então, ó, vou primeiro passar no prato. Não tem problema eu ir até o final, tá? A ideia é ir até o final mesmo. Deixei os parafusos aqui para ver como que eu vou encaixar agora a planta. Ó, eu quero fixar a planta com os parafusos. Então, ó, vocês vão ver que eu vou chegar com o parafuso bem próximo da planta. E o Guilherme vai, eu vou no tempo agora da câmera, tá? Ó, ó. Isso. Parafuso ali, ó. Ó, tá girando, tá girando. Tá girando, eu vou prender, vou encostar a planta. Encostou, encostou. Ó, comecei a prender a planta, vou no outro agora, no outro parafuso. Ó, dá pra ver ele ali, ó. Cheguei na planta, vou apertar um pouco mais do outro lado. Deixa eu voltar esse parafuso aqui um pouco, que ele não... Ó. Então fixei os 2 parafusos, vocês veem que o plástico começou a rachar levemente, não é um problema, tá? Ele não chegou a rachar totalmente, é rachar levemente, e a planta está fixa. Por que eu gosto de travá-la com parafuso assim? Primeiro que o arame, se eu fosse amarrá-la com arame em cima do prato, o arame com alguns meses iria marcar a planta. Então eu teria que tirar o arame. Se eu tiro o arame, a raiz vai empurrar a planta para cima, ela vai acabar se deslocando no prato para cima. Quando a gente amarra, quando a gente prende ela com parafuso assim no prato, eu vou facilitar o enraizamento, porque ela está firme, ó, ela está bem firme no prato. E facilitando o enraizamento e não deixando ela subir, as raízes elas vão buscar os orifícios nas extremidades, né? Elas vão buscar esses orifícios aqui e vão acabar se desenvolvendo. Eu recomendo que não façam furo na parte central do prato, façam furo só na parte lateral, na parte externa, porque você quer que a raiz chegue lá na extremidade e desça. Certo? Então agora que a gente fez a proteção com a pasta selante e eu fixei a planta no vaso, é uma questão de colocar o substrato e proteger com esfagno. Enquanto ela seca um pouco, porque eu não quero colocar o substrato enquanto a pasta está úmida, a pasta aqui embaixo está úmida, eu quero deixar a pasta secar, eu vou deixar a pasta secando um pouco, porque eu quero que ela sele de fato a madeira, ela proteja a madeira, então não tem problema nenhum eu fazer esse tipo de trabalho e esperar agora a pasta secar um pouco. A gente está à noite, estou fazendo o trabalho durante o período da noite, então eu não tenho insolação, essas raízes finas elas estão bem hidratadas, elas estão saudáveis. Eu vou esperar aqui uns 10 minutos, nesses 10 minutos eu vou começar o trabalho com uma outra planta para mostrar para vocês o que aconteceu com uma planta que recebeu exatamente o mesmo trabalho que a gente fez agora, depois de um ano, tá? Então eu vou deixar ela aqui do lado um pouco, ela vai ficar secando aqui do meu lado, vocês podem ver aí de frente, está aqui, tá? Não vai sumir, não é mágica. Ela vai ser transplantada já já. Eu vou fazer uma leve limpeza aqui na minha bancada, na minha mesa. É um dia de sujeira aqui, não é um dia de limpeza, é um dia que a gente faz bastante sujeira. E vou aqui já tirar e vou trazer essa planta aqui próximo de vocês. Deixa eu colocar minha furadeira. Furadeira Works, comprei no Mercado Livre, R$190. Já vem nessa caixinha com esse kit, furadeira, só o parafuso que eu comprei no Mercado Livre também. Comprei os parafusos de madeira, me entregaram aqui. Então... Mariana, ela sempre ouviu dizer que essa época não era propícia para mexer em raízes. Posso fazer esse procedimento em qualquer época do ano? A Mariana perguntou que ela disse que esse procedimento que a gente está fazendo não é bom fazer nessa época do ano. Mariana, é assim, a gente está trabalhando uma árvore caducifolha, numa época do ano em que ela já perdeu as folhas, a gente está no começo do inverno aqui em São Paulo, então essa época que a gente está fazendo esse trabalho é a melhor época para se fazer esse trabalho. É melhor do que qualquer outra época do ano. Eu recomendo que você só faça esse trabalho nessa época. Eu acho muito importante, inclusive, ser feito agora no inverno, a época que a planta está sem folhas.
Se você fizer esse trabalho numa outra época do ano, talvez a planta até sobreviva, mas pode ser que ela fique muito fraca, pode ser que ela não desenvolva como ela está desenvolvendo e como é o trabalho que a gente está fazendo aqui no estúdio e como eu estou mostrando para vocês o começo do trabalho com uma muda de um viveiro, o meio, que seria o que a gente está fazendo hoje, e um ano após, que é o trabalho que eu vou começar agora a mostrar para vocês, e na quarta-feira que vem o trabalho de alguns anos depois da evolução desse material. Então assim, eu recomendo que você faça esse trabalho de transplante nessa época do ano agora, que é uma boa época nas caducifólias, tá? Nas plantas que perdem as folhas. Caducifolha são aquelas árvores que perdem as folhas agora no outono e inverno, e a gente já começou um período que a gente pode trabalhar essas árvores sem problema nenhum, como a gente vem trabalhando nos últimos 20 anos aqui no estúdio, esse tipo de planta. Então, vou mostrar para vocês agora uma planta que foi trabalhada no ano passado, e essa planta, diferente dessa do meu lado, ela recebeu 2 bandejas de terra. A primeira bandeja quando ela começou a enraizar, e a segunda bandeja, depois de um período de enraizamento, eu coloquei mais uma bandeja embaixo. Semana que vem eu vou mostrar uma planta que está com 4 bandejas, e a gente pode colocar quantas bandejas a gente quiser, depende do desenvolvimento que a gente quer para a planta. Então esses brotos aqui, ó, essa parte de brotação foi desenvolvida em um ano aqui nesse prato com essa bandeja embaixo. E se eu for levar em consideração essa outra árvore que ficou em uma bandeja só, foi um pouco diferente, essa aqui está um pouco mais forte, essa aqui está um pouco mais fraca, mas também se desenvolveu bem, porque a gente está adubando bem essas árvores. Não coloquei outra bandeja embaixo, porque essa aqui eu não vou transplantar, eu só vou corrigir a estrutura dela, mas não vou transplantar. Vou colocar uma bandeja embaixo com mais substrato e vou deixar ela 2 anos seguidos nesse sistema para poder corrigir. Essa outra eu vou mostrar para vocês, porque é uma planta que eu quero mostrar o desenvolvimento, quero mostrar para vocês o que acontece. Não precisaria fazer esse transplante já, mas eu preciso corrigir a estrutura, quero mostrar como que a planta se desenvolve. Isso vai ajudar, inclusive, eu continuar o processo de correção. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse prato de baixo. Vou pedir ajuda aqui do Gui. O que vocês conseguem ver aqui embaixo? Ó? Muita raiz, né? Olha de perto. Muita raiz. A planta, o Acer Caidê é uma árvore que desenvolve muita raiz. Olha lá, ó. Muita raiz mesmo. É uma planta que tem um desenvolvimento pleno, um desenvolvimento forte. E eu vou, antes de começar a fazer o corte de raiz, como vocês podem ver aqui, que eu vou cortar, vou tirar todo esse bloco de raiz de baixo. Eu vou primeiro fazer a correção de estrutura dessa árvore, que é importante. Eu deixei nessa planta aqui, para selecionar hoje, 3 ápices, 3 possíveis ápices. Eu vou deixar um só, não preciso deixar os 3. Ela se desenvolveu super bem. Vou fazer o trabalho de correção de brotação. Deixa eu tirar aqui esse broto de trás. E pensando no nosso projeto futuro, uma frente aqui ou uma frente do outro lado, esse ápice, esse broto do meio aqui seria um broto bom para a gente continuar, então eu vou tirar os outros 2 para a gente não ter uma cicatriz tão ampla, um processo de cicatrização tão problemático. Mas isso aqui, ó, que eu estou tirando, essa haste que eu estou tirando, que foi o crescimento de um ano, é perfeita para fazer a alporquia. Então, semana que vem eu vou mostrar para vocês como alporquiar um Acer. Não é a época agora de alporquiar, depois quando a gente chegar na época de alporquia, a gente vai ter uma demonstração de alporquia de Acer, que é um pouco para trás de onde a gente está, era lá para janeiro, fevereiro, a época que eu gosto de alporquiar. Mas é um ramo perfeito para alporquiar e eu vou mostrar para vocês planta que eu fiz a partir de alporquia igual esse galho que vocês estão vendo aqui. Então eu vou só tirar o outro também, que não faz parte aqui do desenvolvimento. Vou passar a pasta cicatrizante. E nós vamos tirar ela do vaso. Desculpem se eu estou falando muito rápido. Eu vou fazer uma revisão ainda semana que vem de tudo que eu falei hoje, em cima de plantas bem mais maduras. E como vocês têm acesso ao Google Classroom, esses vídeos vão ficar disponíveis para vocês de forma integral. Vocês vão ver novamente, vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês no que eu estou falando. Mas de fato, assim, eu preciso mostrar o trabalho que, no meu ponto de vista, esse trabalho de correção e evolução é um dos trabalhos mais legais de fazer com bonsai. Vou tirar agora
Esse galho aqui que está muito reto, muito estreito, eu vou tirar ele acima, porque eu já dei a continuidade nele aqui, né? Então eu já fiz a continuidade, vou tirar ele acima e no ano que vem eu vou corrigir essa consequência aqui, essa sequência de cicatrizes que a gente está criando, mas mesmo assim eu passo a pasta selante, é importante passar a pasta selante. Vocês vão ver aqui de perto agora, ó, aonde eu fiz os cortes o ano passado e eu passei a pasta cicatrizante e vocês podem ver que houve uma evolução, ó, esse corte aqui que tinha mais ou menos uns 5 centímetros, ele já está com uns 2,5 centímetros mais ou menos, ele já está no meio da cicatrização e ele mais 2 anos, 3 anos ele já fechou e eu não tenho uma planta mais com cortes, a planta vai estar 100% cicatrizada. Muito legal, 5 anos de trabalho sem cicatrizes. É uma questão de seguir o trabalho de forma coerente, de forma correta. Ó, tem que corrigir aqui também. E por que eu deixo esse broto aqui, né? Qual que é a vantagem de deixar essa brotação? Se eu não deixo a planta crescer, ela não engrossa. Se ela não engrossa, ela não cicatriza. Então é importante eu deixar essas brotações aqui, porque isso vai fazer com que a planta feche as cicatrizes que a gente está corrigindo. Pode falar. Pergunta. É importante a adubação orgânica ou pode ser utilizado o Osmocote, já que a intenção é o desenvolvimento da planta de raiz e não uma preocupação com entre nós nesse momento? Pergunta muito boa. Pergunta em relação à nutrição da planta nesses estágios. Adubação orgânica ou adubação química. Aqui, como a gente quer crescer, a gente pode usar o Osmocote, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive eu gosto de usar o Osmocote nessas fases, principalmente no começo da primavera até mais ou menos o final de dezembro, que é onde a planta ela tem uma quebra de crescimento e eu gosto de preparar ela para o inverno, preparar a parte estrutural da planta com adubo orgânico, onde eu vou revitalizar o solo, onde eu vou recontaminar o solo com bactérias e fungos e leveduras que vão ajudar no desenvolvimento da imunidade dessa planta. Vou tirar agora esse bloco de raiz de baixo, ó. Eu vou ficar em pé, que fica um pouco mais fácil. Vou virar a planta ao contrário. Não se preocupem. A planta vai sair daqui com muito vigor, muita saúde, apesar de parecer que a gente está esquartejando ela. Renato, tem 2 perguntas aqui que são parecidas. Tá? Ácer que não perdeu todas as folhas ainda pode ser desfolhada e transplantada em seguida? E o segundo o ácer ainda não caducou. Está perdendo as folhas, mas ainda está com algumas folhas. Preciso esperar ela caducar total ou eu posso fazer o tratamento? Bom, as 2 perguntas que a gente teve aqui foram em relação ao ácer que ainda não perdeu todas as folhas. Então, o que acontece? Esse ácer que a gente fez a lavagem, a limpeza de raízes, que veio do Makoto, ele estava com as folhas, porque ele veio de um produtor, e ele não tinha perdido ainda todas as folhas. Então não tem problema nenhum eu acabar de desfolhar ele para poder fazer esse trabalho. Ele vai responder bem, ele vai brotar, não é um problema. É lógico que assim, com o tempo, vocês vão entender o momento em que a planta vai perder totalmente as folhas, principalmente se ela está há menos de 1 ano na residência de vocês. O ácer, para ele conseguir equilibrar ou entender as estações do ano, ele vai demorar 3 anos consecutivos para poder saber, na sua residência, no ambiente que você está cultivando ele, o que de fato é primavera, verão, outono e inverno. E esse período de estabilização, normalmente eu gosto de considerar para todas as árvores. Então, pensem que a planta ela precisa se adaptar. Se você comprou um ácer há menos de 6 meses, muito provável que ele não perca todas as folhas. Então vocês tirem todas as folhas e podem fazer o trabalho sem problema nenhum, desde que a planta esteja saudável e vigorosa. Ó, vocês veem os furos que eu fiz para o vaso de baixo. Os maiores furos foram na periferia e é onde eu tenho mais raiz mais grossa. Aqui no meio eu deixei alguns furinhos pequenos para drenagem. Vamos virar um pouco aqui. Então vocês veem que a planta, quando ela está sendo bem adubada, bem tratada, ela vai ter um ótimo desenvolvimento de raízes.
Quando que vocês vão poder fazer esse tipo de trabalho? Quando vocês perceberem que a planta de vocês também está com um ótimo desenvolvimento de raízes. Se vocês têm um Acer que não está com bom desenvolvimento de raízes, não façam esse trabalho, porque é sinal que a planta está fraca. A planta não teve um bom crescimento, ela não teve uma boa fase de crescimento. Se ela não teve uma boa fase de crescimento, evitem fazer um trabalho de correção, porque a planta não vai responder bem. Então tirei aqui esse bololô, daqui a pouco eu vou acabar. E agora eu vou achar aqui na base o parafuso. Olha lá o parafuso. Nesse caso aqui eu utilizei de um parafuso. Soltei a planta da bandeja. Vocês veem que eu usei um parafuso bem maior, ó. Parafuso grandão. O parafuso não enferrujou, não sentiu. Vamos lá que tem raiz ainda prendendo a planta no vaso. Acer que vem de um clima mais frio, ao chegar aqui no clima ameno, pode acordar da dormência? Sim, é muito comum. O Maurício perguntou aqui se um Acer que foi comprado, por exemplo, lá do Tramujas, né? Vocês compraram um Acer lá da Bonsai do Campo. E esse Acer veio de uma região bem fria e foi lá para Brasília, lá na casa da Ludmilla. Essa planta ela pode acordar da dormência nesse processo? Com certeza, porque o Acer ele vai responder à temperatura. Se a temperatura estiver elevando, a planta vai... Não, pode deixar aqui. A planta vai... Ela vai... Então, por isso que é importante ambientalizar a árvore antes de fazer esse trabalho. Eu vou soltar aqui essas raízes agora. Já sujei toda a mesa mesmo, a ideia não era fazer essa sujeira toda. Verdinha. Mas eu vou deixar ele aqui, ó. Antena. E agora, mesma coisa, eu vou soltar. Vou tirar esse bloco de raízes que está em volta, uma quantidade de raiz desnecessária, ó. Vou já tirar, não tem problema. É muita raiz para pouca planta. Renato, vale fazer tudo na lateral do vaso? Não precisa fazer na lateral, sempre façam embaixo. Se vocês fizerem fundo na lateral, ele vai acabar ressecando o substrato nessa parte e vai enfraquecer as raízes que precisam sair nessa... São essas raízes fortes aqui, ó. Isso aqui é a raiz forte que está saindo na lateral, que é a raiz que vai fazer a planta ganhar força, que vai fazer ela fechar as cicatrizes e a gente conseguir corrigir os defeitos dela. Quanto tempo após uma intervenção drástica nas raízes eu posso voltar a adubar? Normalmente vocês podem começar a adubação orgânica com uma semana do transplante. Já dá para começar a colocar um Thai Gold, não tem problema. Evitem colocar osmocote já direto como a primeira adubação pós-transplante, tá? O osmocote ele tem um alto índice de nitrogênio e isso pode fazer com que queime essas raízes mais jovens e a planta não se desenvolva tão bem. Então use o osmocote depois, quando estiver lá no começo da primavera, com a planta já brotando, já forte. Mestre, e o enraizador Super Drive? Então, todo tipo de estímulo hormonal pode ser feito desde o início aqui, desde o primeiro transplante. Assim. Você não precisa esperar. O Super Thrive ele já é um hormônio que a gente pode utilizar a partir do momento que a gente transplantou. Inclusive tem outros hormônios que a gente pode utilizar, como o AIB, né, que é um ácido indolbutírico, e o ácido indolbutírico vocês encontram em loja agropecuária, coisa que antigamente a gente não encontrava. E vocês podem utilizar o ácido indolbutírico para estimular o desenvolvimento das raízes, principalmente nessa fase de correção. Vocês vão ver que eu vou desenterrar a raiz e vocês vão ver o que aconteceu com as cicatrizes e como que a planta se desenvolveu e como é legal fazer esse trabalho de correção, porque a planta responde muito bem e a gente vai acabar formando uma planta muito bem formada. Assim, é bem bacana. Eu gosto muito desse processo aqui. Gosto tanto quanto uma estilização, quanto um trabalho de madeira. Eu acho muito legal. Essa parte de formação de raízes é muito legal. Estrutura, Como aqui no estúdio a gente prega muito essa questão da base, porque a base tem que ser sólida, a base tem que ser bem feita. Se a base não estiver bem feita, a estrutura em cima da base não vai ser nunca uma estrutura boa. Essa parte aqui
É uma parte que eu considero fundamental para que vocês tenham um resultado satisfatório, principalmente nas caducifólias, né? Depois a gente vai falar de correção, por exemplo, de nebar em pinheiros, em juníperos. Por que a gente corrige em pinheiro? Por que junípero não precisa? Enfim, tem toda essa questão de espécies, né? Como que a gente vai corrigir nas determinadas espécies para que vocês tenham o melhor do bonsai que vocês vão poder desenvolver. E aí vocês vão ver, semana que vem, planta que eu fiz isso há 15 anos atrás e o que aconteceu de fato com o tronco e com as raízes dela. Ninguém poderia falar super drive normalmente. Quem foi? Eu não ouvi, pode repetir? Vocês querem ver você falar do super drive de novo? Quem pediu? A Ludmilla. E o Diego? A Ludmilla e o Diego, mestre, pediu para eu falar o enraizador, o estimulante de enraizamento, que é o Super Drive. Super Triumph. É que o Gui é o cara que fala Hilux. Ele não fala Hilux, é o Hilux. Mas gente, é assim mesmo. É que vocês não viram que eu, o Donegal, o Maurício, o seu Taba viram na hora do almoço. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Aqui a aula hoje é sobre... Mas eu vou editar o vídeo. Né? Ó, vocês podem ver a parte de baixo, onde eu fiz o furo, e como que as raízes se desenvolveram. Eu estava limpando a parte superior, e agora eu vou limpar a parte inferior, para vocês verem, ó, olha que legal como as raízes elas crescem do centro para a periferia do vaso, sem fazer aquele processo de embolar a raiz, uma raiz de cá, crescer para lá. Enfim, essa correção de desenvolvimento de raiz, ela é muito legal para que a gente consiga desenvolver um bom tronco. E a resposta do tronco, quando a gente faz a correção de raiz, é muito legal, porque ele acaba engrossando. Vocês vão ver que a base desse tronco, olha como ele já ganhou corpo, já ganhou estrutura de base, muito melhor do que ele tinha há um ano atrás. E o interessante é que assim, essa planta, como vocês estão vendo, ela tinha a mesma estrutura dessa aqui, só que essa aqui foi para um vaso de bonsai, como vocês podem ver, ó, a diferença, eu vou deixar aqui do lado. E essa aqui não, essa aqui foi para a bandeja, para poder fazer a correção de nebária. Então vocês vão ver que a planta engrossou muito mais, desenvolveu raízes muito melhores e uma estrutura radial de raízes muito boa. Enraizou bem por causa do Super Drive. Super Thrive é Super Thrive. Vou dar uma manifestação aqui para que você fale o que aconteceu com o Gui na hora do almoço. Se a galera renovar, Eu não queria saber se o Renato falou que você já começou, continua. Então, se cada um dos integrantes trouxer mais um integrante, a gente fala. Tem até vídeo. Ó, a gente gravou, pessoal, e aí vai ser uma questão de, se a gente bater 60 integrantes na comunidade, a gente... Você já bateu. Não, então 100? 100? Não, é 100. Não. Se a gente bater 100 integrantes na comunidade, o Gui falou que eu posso divulgar o vídeo que a gente fez aqui na hora do almoço. Vai depender deles aí. A mão tá na mão deles. Então, pessoal, só para vocês verem aqui a base da planta, ó, como ela está muito mais... A base muito melhor. E o que eu vou fazer agora? Vou lavar. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com os cortes. Mas a gente vai de novo lá fora 10 graus. Vamos lavar 10 fora. Vamos que eu estou animado hoje, Guilherme. Estamos animados, sim senhor. Deixa eu voltar o microfone aqui pro bolso. Você tá animado? Eu tô chorando porque no vídeo, deixa eu ver divulgar o vídeo. Vou divulgar o vídeo. O Crivo pediu para não divulgar o vídeo dele. Então Obrigado, Criva. Entendi. Eu entendi porque o Criva falou isso. Beleza, tá bom. Boa, Criva. Juntos somos mais fortes. Eles acabam com minha reputação de 20 anos. Fica na cabeça dele. Dá pra ver bastante a ramificação diferente da outra, né? Que não tava na normal. Totalmente diferente, Vamos voltar lá para dentro. Graças a Deus. O Guilherme está tremendo de frio. Pessoal, como vocês podem ver aqui, a quantidade de raízes que a gente conseguiu induzir fazendo esse processo de correção
é muito grande, né? Então, olha, vocês podem ver os cortes que eu fiz aqui o ano anterior. Eu tenho um corte aqui cicatrizando, a raiz se desenvolveu muito bem e agora eu também tenho que selecionar essas raízes para poder continuar desenvolvendo o tronco da forma correta. Depois eu acerto esse corte aqui. Pergunta: qual a diluição do Supertry e como é utilizado? Somente no substrato e foliar? A pergunta sobre a diluição do Supertry. Eu costumo diluir uma tampa do Supertry em 1 litro de água. E eu uso de forma tanto no substrato quanto foliar, tá? Eu uso das duas formas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando raízes que estão saindo de forma errada, forma excedente. A raiz que está saindo para cima, raiz que está saindo para a lateral, raiz que saiu cruzando. Então eu vou fazer uma correção de raízes, dessas raízes do ano passado, para a gente conseguir melhorar ainda mais a estrutura de nebari. Aí vocês falam, putz, mas isso eu vou poder fazer todo ano? Sim, todo ano. Todo ano a gente vai poder corrigir, porque quanto mais próximo dessa parte inferior o nebari se desenvolver, melhor vai ser a minha estrutura de tronco. Se vocês olharem aqui, o que a gente já engrossou esse tronco, o que já tenho de raiz em desenvolvimento, e como que eu estou ganhando estrutura da árvore, em 4, 5, 6 anos, ela já vai ser uma árvore que talvez vá para um vaso de bonsai e começar um trabalho de refinamento de galhos. Eu não estou preocupado agora em formar patamares, eu estou preocupado em formar estrutura. Então, todas as podas que eu fiz de raiz, ó, eu tenho uma poda aqui que está cicatrizando, tenho uma poda aqui que está cicatrizando, tenho essa aqui que praticamente já fechou. Tenho desse lado aqui uma poda que também já está praticamente fechada. Então é importante eu fazer essa correção para poder melhorar cada vez mais a estrutura da minha árvore. Vamos tirar essas raízes de baixo, que estão cruzando, que eu não quero. Não quero que ganhe força essas raízes. A gente não precisa se preocupar exatamente com formação de patamares, mas não por isso tem que descuidar também para que não forme raízes feias na parte de cima, né? Galhos feios. Isso. E cicatrizes também, né? Se a gente não tomar esse cuidado, né? Sim. O Donegá fez uma pergunta aqui, não sei se todo mundo pode ouvir, mas eu acredito que não. Ele falou que apesar da gente não se preocupar com a formação de patamares, não significa que eu vou abandonar os galhos. Lógico que não. A gente também continua o processo de correção de galhos. Eu não quero que a planta tenha uma formação ruim. Eu quero que eu forme ela de uma forma perfeita, né? A ideia é buscar a perfeição. Ó, estou tirando o excesso de raiz. Raízes que estão cruzando, raízes que estavam mais grossas para baixo, apesar dela estar extremamente presa aqui na bandeja. O substrato do prato de baixo é igual ao do prato de cima? Perguntaram se o substrato do prato inferior é igual ao do substrato do prato superior. Sim, é o mesmo substrato, eu não mudo nada. A única coisa que eu faço é a adubação o mais longe possível do centro da planta, então eu não adubo em volta, aqui eu adubo lá embaixo, porque eu quero que a planta desenvolva as raízes para trás, né, para longe do tronco. Eu quero que ela engrosse as raízes, porque a hora que eu começar a engrossar essas raízes aqui, a base da planta vai ficar extremamente grande, assim, extremamente grossa. Então a ideia aqui é melhorar essa base, deixar ela cada vez melhor, com as raízes saindo de uma forma cada vez mais coerente. Eu posso trabalhar essas raízes ramificando bem, fazendo um trabalho de ramificação, principalmente, por exemplo, lugar que tem 3 raízes, como vocês podem ver aqui, ó, 3 raízes saindo do mesmo lugar, eu tiro, deixo 2, ano que vem ou daqui 2 anos eu posso tirar, deixar só uma. A ideia é ir criando o mesmo trabalho que a gente faz de ramificação de galhos, eu faço na ramificação das raízes. E é bem interessante porque eu tenho plantas que a gente trabalhou assim com os alunos aqui do estúdio
há dois anos atrás, e são plantas que já estão extremamente bem formadas, assim, de base. É bem gratificante fazer esse trabalho, vocês vão gostar muito de desenvolver esse trabalho em casa. Então o adubo vai no prato inferior ou na extremidade do superior? Você pode colocar o adubo em tudo, tanto no prato, na extremidade do prato superior e no prato inferior. Eu normalmente no prato inferior eu coloco na borda, mas você pode colocar na borda do prato superior, não tem problema. Vamos tirar as raízes que estão cruzando. Então eu estou selecionando aqui, vocês veem que tem muita raiz saindo. Eu não preciso disso tudo de raiz, eu quero continuar desenvolvendo, então eu não preciso de 3, 4 raízes saindo do mesmo lugar. É uma técnica que estimula muito o desenvolvimento das raízes. Toda vez que eu tiro as plantas do prato, é impressionante a quantidade de raiz que a gente tem. Lógico que isso está relacionado a uma boa adubação, a um bom cultivo, uma boa insolação. Mas eu acho que a drenagem do prato e colocar um prato embaixo para poder desenvolver mais as raízes é muito saudável para a planta no quesito de desenvolvimento. É lógico que assim, eu poderia fazer essa mesma técnica com pinheiro negro, só que o pinheiro negro numa bandeja muito rasa e lavando as raízes, talvez ele sinta um pouco, talvez não desenvolva tão bem. Então eu nunca fiz isso com pinheiro negro. Eu seleciono as raízes do pinheiro negro de uma forma diferente, quando a planta já está forte no vaso, igual a gente fez, por exemplo, na live de hoje. Hoje a gente fez uma live via Instagram. Quem assistiu pôde ver eu selecionando um pouco as raízes de um pinheiro negro antigo, um pinheiro negro bem velho, né? Renato, responde a pergunta do primo aqui, senão ele vai chorar. Fala. Se a pasta que você passou na raiz, ele não sai com a rega? Então, eu passei a pasta aqui nessa outra planta e a pasta seca. Depois que a pasta seca, ela não sai mais na rega, não sai na água. Inclusive, a gente pode observar aqui, aonde eu passei pasta, ó. Ó aqui o corte anterior, ó, do ano anterior. Aqui tem pasta, a madeira está extremamente dura. Eu passei a pasta e ele já está fechando, ó. Os lábios aqui, ó, já dá para ver que está fechando o corte que eu fiz. Era um corte grande também, era um corte bem amplo e ele já fechou aqui quase 1,5 cm de um ano para o outro com esse desenvolvimento. Então isso mostra que a planta está saudável e a madeira aqui está saudável, não vai apodrecer. Bom, pessoal, legal. Fiz aqui a seleção de raízes. Vocês podem selecionar talvez até mais, não tem problema nenhum. Eu não vou selecionar mais porque a gente está com um tempo bem justo aqui. Eu estou com um tempo bem apertado. Mas a ideia é que a gente desenvolva aqui, ó, vocês podem ver, a gente desenvolva uma boa base, um bom tronco, no período mais rápido possível. Claro, corrigindo as cicatrizes, corrigindo o nebari, melhorando a condição de raízes, ó, vocês podem ver a condição de raízes radiculares, e no futuro eu consigo colocar essa árvore numa bandeja bem rasinha, bem baixa, né? Vocês podem ver, ó, bem baixa mesmo, eu consigo colocar numa bandeja bem baixa, e a planta vai se manter bem saudável, sem problema nenhum de desenvolvimento. Então a técnica ela funciona para corrigir a estrutura, estruturar a raiz para um vaso adequado, e depois no futuro, quando a gente for colocar no vaso, eu vou falar sobre a correção e formação de patamares da caducifólia. Vamos prendê-la de novo no vaso aqui. Uma pergunta, como estimulamos esse buraco grande entre as raízes? Como estimulamos? Esse buraco grande entre as raízes. Como assim estimulamos? Não entendi. Pergunta que o Humberto está fazendo. Como estimulamos esse buraco grande entre as raízes? Fechar. Ah, fechar o buraco grande. Então, na verdade, o que vai fazer o buraco, essa cicatriz das raízes fecharem, é o desenvolvimento da raiz e o crescimento da árvore. O que a gente vai fazer aqui nessa planta é corrigir, por exemplo, que nem nesse trecho aqui onde não saiu raízes ainda, que eu gostaria que saísse raízes, eu tenho raiz aqui, eu tenho raiz aqui, eu tenho uma abertura aqui, que seria interessante até ter raiz. No momento, isso aqui não me incomoda, porque eu tenho raiz em todos os lados,
Desse lado aqui não tenho e desse outro lado não tenho, mas essas raízes de cá, a hora que elas engrossarem um pouco mais e o tronco engrossar, imagina que eu vou ter uma base mais grossa. Se eu tiver muita raiz saindo aqui, também fica esquisito, então eu tenho que ter uma proporção. Aqui eu tenho raiz em excesso, aqui eu tenho raiz a menos, mas raiz em excesso eu posso tirar. Agora essa distância aqui, que eu vou deixar das raízes, é interessante não deixar uma distância muito próxima também, ou não deixar uma distância exatamente igual entre elas, porque às vezes isso pode deixar a árvore um pouco monótona. Então eu tenho raiz aqui, eu tenho raiz aqui, eu tenho uma distância no meio, mas essa distância não me incomoda. Se me incomodar, eu posso machucar e tentar estimular o desenvolvimento de uma raiz saindo aqui do tronco, ou enxertando uma muda aqui e depois corrigindo ela com a cicatriz. Não vou fazer isso agora, não tem porquê, não vejo necessidade, é igual esse lado aqui, ó. Eu tenho raiz saindo para cá, tenho uma abertura no tronco, essa abertura aqui, mas eu tenho uma raiz fina aqui, eu tenho uma raiz aqui que provavelmente no futuro ela vai engrossar e isso aqui vai acabar engrossando e chegando nessa altura. Não me preocupa isso, a não ser que eu tenha uma raiz lá e uma aqui, aí sim eu vou ter que fazer uma correção melhor. Tá? Vou prendê-la de novo aqui no vaso e a gente vai voltar. O Criva colocou aqui que ele tem um láser que tem um nebário suspenso. Qual seria o processo? A base está distante do solo. Então, quando a gente tem um problema de uma base distante do solo, quando eu tenho esse problema e eu quero continuar a formação da planta, normalmente o que eu faço é... Vamos só parafusar aqui, espera um pouquinho. Pronto. Fixei a planta de novo no vaso, vocês podem ver, está fixa. Provavelmente eu consegui acertar o mesmo furo. Provavelmente, porque foi fácil colocar o parafuso. Mas enfim, o Criva perguntou quando a gente tem um problema de raiz aérea, né, uma raiz alta. Eu recomendo que se faça uma alporquia, eu não recomendo que tente enxertar. Faz um anel, descasca a planta e faz uma alporquia, que dali você consegue uma... Eu vou transplantar uma planta semana que vem com vocês, que inclusive era do Maurício. O Maurício era dono dessa planta, perdeu há alguns anos atrás. Mas tem outra. Tem outra, enfim. Mas enfim, ele perdeu essa planta alguns anos atrás e ela era uma planta com raiz aérea que eu venho corrigindo há alguns anos. Vocês vão ver que ela tem alguns defeitos ainda, mas a gente vai corrigir na próxima aula no transplante dessa árvore. Eu dei para ele. Bom, aqui ó, vocês podem ver a planta de novo na bandeja, fiz uma seleção de raiz, tirei algumas raízes que eu não queria e agora a gente vai de novo encher com substrato. Daqui a pouco, tá? Eu não precisei, eu vou ainda colocar a pasta selante aqui, que eu não coloquei. Eu vou dar só uma afastada aqui. Intervalo de 10 minutinhos para a gente poder preparar a mesa, encher as bandejas de substrato. Mas eu queria mostrar aqui, na verdade. É isso aqui, ó. Eu queria mostrar para vocês a diferença de uma planta que está sendo trabalhada no primeiro ano e essa planta que já foi trabalhada na quantidade de raízes que a gente conseguiu induzir e estimular com essa técnica. Ficou claro. 10 minutos, já voltamos.